ajude pessoas e startups a transformar ideias e tecnologia em negócios de várias formas, através da gestão de projetos, através da organização de programas de aceleração. Neste momento estamos, por exemplo, a organizar um programa de aceleração para startups na área da inteligência artificial, faço também formação, sou gestora ou chamada embaixadora de um programa da Agência Espacial Europeia, ESA Space Solutions, e faço a gestão de um mecanismo de financiamento para empresas que querem incorporar ativos e tecnologia espacial nos seus modelos de negócio, nas suas soluções tecnológicas. A minha formação de base é em Sociologia, com alguma especialização em Gestão de Projetos, portanto, eu não sou especialista em bem-estar das organizações. Este é o QR Code para o meu perfil do LinkedIn, se quiser conectem-se. Mas tenho que dizer alguma coisa, fui convidada para fazer este discurso de abertura e tive que pensar no assunto. Comecei a pensar no assunto quando a organização me disse: tens que escrever um texto para nós pormos no site a dizer porque é que então vamos falar sobre este tema e isto é importante. E realmente este é o texto que está no site e há aqui 3 conceitos que eu acho que são importantes e que hoje também são próprios destacados. A inovação, o networking e a inspiração. E é isso que eu vos venho falar de hoje, um bocadinho sobre estes três conceitos. E vamos começar pela inovação. Normalmente começamos a falar de inovação sobre, então, mas o que é isto da inovação? Pronto, e vamos ao Google. Ok, vamos ao Google e vamos ver. O Google antes tinha uma coisa espetacular, que era, dizia um número de entradas que tinha sobre determinada palavra, ou assim. Agora já nem isso aparece, porque são tantas, são milhares, milhões, imensas, mas começa por apresentar, então, aqui a descrição do dicionário. Ela propriamente não é muito importante, porque inovação é o processo de inovar. É sobretudo interessante ver estas palavras alternativas e similares à inovação que são ditas como modificação, alteração, revolução, modernização. Todas estas palavras similares acabam por ter um significado ligado à inovação. A literatura científica também é prolífera, há imensos artigos e artigos que falam sobre artigos que dizem o que é inovação. Só este diz que há mais de 208 definições ancoradas em teorias científicas sólidas. Podem ler, é espetacular. Eu não li. Agora também podemos procurar na inteligência artificial e vamos ao ChatGPT e o ChatGPT também nos vai dizer o que é inovação. Mas é assim um bocadinho despersonalizado, não tem autoria, não... Falta-nos aqui qualquer coisa sobre o que é inovação. Eu, pessoalmente, e é uma escolha minha só, gosto desta. Inovação é um processo de transformação de novas ideias, novo conhecimento em novos produtos e serviços. E esta é uma boa definição simples, clara, objetiva daquilo que é inovação. Mas para acontecer a inovação é preciso que aconteçam mais algumas coisas. E desde logo é preciso haver aqui, no fundo, esta conjugação, esta trilogia. É preciso que as pessoas queiram aquilo que está a ser oferecido como novo serviço ou produto. É preciso que esse novo serviço ou produto seja viável de ser implementado, tenha um modelo de negócio sustentável e é preciso que seja fazível, que tenha na base uma tecnologia que permita que aquilo se corporize. E, no fundo, a inovação tem que criar benefícios, tem que trazer a ser uma alternativa melhor, criar aqui, gerar algo diferente. E falamos então aqui neste sweet spot of innovation, aqui este lollipop que temos aqui, que é aquele ponto de confluência, aquele espaço onde podemos então inovar. E conseguimos inovar de uma maneira articulada e que isto vai ter maiores garantias de funcionamento. Trago-vos aqui 3 exemplos. Podia falar de muitos, não é? Podia falar de como é que é possível, neste momento, fazermos pagamentos com o smartwatch, como é que as vacinas transformaram o mundo, como é que a impressão 3D vai revolucionar um conjunto de coisas. Sim, podia. Mas não vou falar dessas, vou falar daquelas que nós temos aqui ao lado, no Instituto Pedro Nunes. 3 empresas, há imensas lá. Trouxe estas, porque são 3 que eu conheço bem e que acompanho. A Fibersight, a Neurospace e a PowerAI. A Fibersight utiliza uma tecnologia do CERN de fibra óptica. O CERN é aquela coisa na Suíça onde descobriram o bosão de Higgs, a partícula, não sei o quê. E tem outras tecnologias e o fundador da empresa trouxe esta tecnologia de fibra óptica que estudou para
incluir nos sistemas de rega urbanos, monitorizá-los e assim evitar o desperdício de água. Porque, por exemplo, só em Portugal desperdiçam-se nas regas urbanas 4 barragens do Alqueva. E ele tem uma solução que ainda por cima combina com uma monitorização de dados por satélite e criou esta startup, a Fibersite. Vão ouvir falar dela. Talvez tenham já ouvido falar na Neurospace. A Neurospace tem estado nas notícias. É uma empresa também criada aqui, um dos fundadores, é o fundador da Fitsai, e criou mais recentemente esta empresa. E o que é que eles fazem? Fazem coisas espetaculares, que é, eles fazem a monitorização do lixo espacial. Há muito lixo espacial a orbitar a Terra, e para que as transmissões da Champions League ao mesmo tempo não sejam postas em causa, porque pode acontecer que um detrito possa embater num satélite, o que é que eles fazem? Eles fazem a monitorização dos detritos espaciais e dão alertas para os operadores de satélites para poderem fazer manobras evasivas dos detritos que possam impactar e estragar, mas fazer menos manobras, ter mais tempo para as fazer e receber alertas mais fidedignos. E criaram agora um radar que está colocado em Beja, foi assim uma cerimónia com os nossos exércitos e não sei o quê, uma coisa espetacular. Última empresa aqui espetacular, a ParAI, que está a revolucionar através da inteligência artificial a criação de novos fármacos, acelerando o processo de encontrar as moléculas que podem combinar umas com as outras, sobretudo orientadas para as doenças neurodegenerativas. Portanto, três exemplos de inovação. Se este for o nosso espaço de inovação, o espaço onde nós temos para inovar, nós vamos precisar de pessoas para pôr aqui dentro. Eu vou acompanhar nesta descrição que vou a seguir, isto não é da minha cabeça só, este autor deste livro, o Matthew Syed, que escreveu um livro chamado Rebel Ideas, tem ali na minha mochila, para quem quiser depois ver. Então precisamos de pessoas. Mas se precisamos só de uma pessoa, para problemas simples do nosso dia-a-dia, nós bastamos. Somos suficientes, resolvemos. Para problemas complexos é difícil que uma pessoa só, por mais inteligente que ela seja, consiga endereçar e resolver um problema complexo. O seu contributo é válido, mas será sempre limitado. Mas se as pessoas forem todas mais ou menos parecidas, isto também não nos vai dar muita ajuda para resolver um problema complexo num grande espaço que temos para inovar. Efetivamente, isto foi o que aconteceu, segundo este autor, no 11 de setembro, em que as equipas de inteligência da CIA não conseguiram prever o 11 de setembro, porque elas todas eram muito parecidas. Elas pessoas tinham um perfil parecido, andavam nas mesmas universidades, eram todos maioritariamente homens, com o mesmo tipo de background, de religião e tudo isso. Portanto, eles eram muito inteligentes individualmente, mas não conseguiam dar aqui um contributo e inovar efetivamente. Mas também temos que ter pessoas, para ter uma inteligência coletiva, ainda que com diversidade, ela tem que ser relevante. Não podemos ter pessoas diversas só porque são diversas. Elas têm que ser relevantes, elas têm que fazer sentido para o problema que queremos resolver. Portanto, não pode ser assim só, vamos ter diversidade porque queremos diversidade. Então, o que nós precisamos para resolver problemas complexos são de pessoas diversas, com competências relevantes, que gerem, no fundo, esta inteligência coletiva que nos permita inovar e que nos permita, no fundo, entre estas pessoas, não é estarem todas de acordo, é precisamente estarem em desacordo, confrontarem-se, mas depois combinarem-se, recombinarem-se e emergirem com soluções inovadoras. E isto é que faz disto, portanto, uma equipa inteligente, esta diversidade. Mas atenção, não vamos procurar a diversidade num Elvis só porque precisamos de um Elvis, de uma pessoa diferente. Não podemos só procurar a diferença porque a diferença ela tem que ser relevante. Mas, efetivamente, podemos precisar de um Elvis. Então, e se precisarmos de um Elvis, como é que a gente faz? Ok, isto leva-nos aqui ao segundo tema, já só tenho 4 minutos. E o segundo tema fala de como é que a gente vai encontrar pessoas que precisamos através do networking. É assim que normalmente o que é que acontece? Preciso de uma pessoa com determinado perfil. Quem é que eu conheço na minha rede? Não conheço ninguém. Então vou falar com não sei quem, conheço alguém. Isto é o poder do networking. O espaço de inovação não é um espaço limitado, é um espaço
amplo, aberto, e podemos encontrar recursos, pessoas, ideias fora e conectarmos com eles fora através destas teias que vamos gerando, ok? Há aqui várias coisas e definições de networking. Esta eu acho particularmente interessante. Não são só conexões de pessoas, são pessoas que se conectam com pessoas, com ideias e com oportunidades. As conexões, no fundo, são redes, são coligações, são alianças e, no fundo, estamos a combinar-nos para encontrar recursos, ideias, informação através no âmbito de objetivos que partilhamos. E isto é bastante importante. É particularmente importante o networking para as mulheres, e digo-vos isto com toda a abertura, porque isto está estudado, as mulheres precisam ainda mais de reforçar as suas redes de networking. É muito importante no seu contexto para a sua evolução profissional. Podíamos fazer teses e explicações sobre isto, mas acho que é perfeitamente entendível de que estamos a falar sobre isto. E neste momento, aquilo que eu vos desafiava era, nós podemos nos conectar, certo, mas é preciso, para nos conectarmos, é preciso conhecer pessoas, basicamente. Podemos usar aqui um elemento que é, olhem, como eu fiz no início, pôr o nosso LinkedIn e usá-lo, mas também temos que aproveitar momentos como estes, aqui destes eventos, para conectarmos e falarmos. Eu não vos estou a dizer, não estou a fazer publicidade à Web Summit, eu não quero que ninguém vá ao Web Summit, mas no Web Summit acontece uma coisa engraçada. E a coisa engraçada que acontece é que no início, eu acho que ainda acontece, as pessoas apresentam-se. Portanto, no próximo minuto, aquilo que eu vos vou desafiar, e olha, isto tem que ser uma inovação, portanto as pessoas têm que querer. A tecnologia existe, que é tipo apertar a mão, não custa dinheiro, portanto economicamente é viável, mas vocês têm que querer. No próximo minuto convido-vos a levantar-vos e a conhecerem 2 ou 3 pessoas que estejam ao vosso lado e que vocês não conhecem. Central Press.